São José dos Campos tem muito a ensinar pra gente e a gente tem muito a retribuir. Uma infraestrutura completa com o que há de mais moderno. Venha dividir o mesmo pensamento inovador que trouxe a gente pra cá. Universidade Anhembi Morumbi. Mentes abertas para o novo mundo. Oi pessoal, me chamo Marielle, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje a conversa vai ser super importante e muito interessante. A gente vai falar sobre um tema que afeta diretamente a nossa saúde e que nem sempre é discutido com clareza: a avaliação da eficácia e segurança dos novos medicamentos. Oi pessoal, eu sou a Vitória, também uma das apresentadoras. E é isso mesmo, Marielle, a gente ouve falar sobre testes clínicos, aprovação da Anvisa, controle de qualidade, mas o que tudo isso significa na prática? Como funciona esse caminho até que um remédio chegue às farmácias? Olá pessoal, eu sou a Yasmin, uma das apresentadoras também, e para responder tudo isso, trouxemos convidadas incríveis, super capacitadas que entendem muito do assunto. Com a gente hoje estão as biomédicas Tami, Sofia, Gisele e Gabriela. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Primeiramente, vamos começar com uma pergunta essencial. Tami, qual é a importância da participação dos pacientes nos ensaios clínicos? Olha, essa participação ela é realmente crucial. Os pacientes voluntários são quem nos fornecem os dados reais sobre como o medicamento funciona no corpo. Eles nos ajudam a entender se o tratamento ele é eficaz e também nos mostram quais os efeitos colaterais que podem surgir e como o organismo vai reagir de forma geral. Além disso, é super importante ter diversidade entre os participantes, para poder garantir que o medicamento seja seguro e eficaz em diferentes idades, etnias, perfis de saúde. Tudo isso é feito com muito cuidado, com termo de consentimento e acompanhamento ético bem rígido. Olá pessoal, eu sou a Adriele, também sou uma das apresentadoras. Muito bom, Tami. E agora, Sofia, conta pra gente como a tecnologia, especialmente a inteligência artificial e o uso de Big Data está mudando a forma como a gente avalia a eficácia e a segurança dos medicamentos? Essa revolução tecnológica tem sido impressionante. A inteligência artificial permite simular interações químicas, prever efeitos adversos e até selecionar moléculas mais promissoras antes dos testes clínicos. Já o Big Data nos ajuda a analisar um volume gigantesco de dados, como registros médicos e informações genéticas. Isso nos dá uma visão muito mais abrangente e precisa da segurança dos medicamentos. Claro, os testes clínicos ainda são indispensáveis, mas agora a gente consegue tomar decisões muito mais embasadas e rápidas com esses recursos. Então, Gisele, vamos falar um pouco sobre produção. Como as boas práticas de fabricação influenciam na produção de medicamentos de qualidade? As BPFs são como uma espécie de regras de ouro. Para a produção de medicamentos, elas garantem que tudo seja feito de forma padronizada e controlada, o que é essencial para garantir a qualidade, a segurança, a eficácia do produto final, desde o ambiente, a produção, até equipamentos e o treinamento dos funcionários. Tudo precisa estar dentro de padrões bem rigorosos. Isso protege diretamente a saúde de quem vai usar esses medicamentos. Bom, muito claro, Gisele. Agora, Gabriela, gostaria que explicasse pra gente como a Anvisa avalia a segurança e eficácia dos medicamentos novos. Bom, a Anvisa faz uma análise bastante criteriosa. Ela avalia todos os dados científicos que foram coletados e em estudos pré-clínicos, para ver se os benefícios realmente superam os riscos. Isso inclui eficácia, segurança e possíveis interações e muito mais. Um processo técnico bem rigoroso. Quando tudo é aprovado, sai um parecer oficial autorizando o medicamento a ser registrado. Mas não para por aí. Mesmo depois de aprovado, ele continua sendo monitorado pela agência. Tami,
explica pra gente por que o controle de qualidade é tão essencial para garantir que os medicamentos sejam realmente seguros e eficazes. Bom, o controle de qualidade, ele é o que assegura que cada lote do medicamento seja igual ao outro, funcionando de forma esperada. Ele envolve testes físico-químicos e microbiológicos, que conferem se a composição está correta, se o produto está livre de contaminantes e se está tudo dentro dos padrões exigidos. É isso que garante que o medicamento não vai causar danos e vai cumprir sua função com segurança. E Sofia, agora falando especialmente dos medicamentos antipsicóticos para esquizofrenia, quais são os maiores desafios na hora de avaliar a eficácia e a segurança desses medicamentos? Esses medicamentos são especialmente delicados de avaliar, porque os estudos clínicos geralmente são muito diferentes entre si, tanto nas escalas que usam para medir os sintomas, quanto nos critérios de inclusão dos pacientes. Além disso, muitos estudos são de curta duração e não trazem dados a longo prazo, o que é super importante. E para complicar, em alguns casos há o risco de viés por financiamento da indústria. Tudo isso dificulta bastante a comparação entre os medicamentos e a tomada de decisões baseadas em evidências confiáveis. Gisele, conta pra gente, qual que é o papel da farmacovigilância depois que o medicamento já está no mercado? Ela é fundamental. Mesmo depois da aprovação, o medicamento precisa ser acompanhado de perto. A farmacovigilância monitora possíveis reações adversas que podem surgir com o uso prolongado ou em populações específicas. Isso ajuda a identificar riscos que não aparecem nos testes clínicos, especialmente os mais raros, e com base nesses dados, a Anvisa pode atualizar a bula, mudar indicações ou até suspender o uso do medicamento se for necessário. Muito bom, Gisele. E Gabriela, gostaria que explicasse um pouco com relação aos medicamentos que combinam várias substâncias. O que a nova regulamentação da Anvisa determina? Agora, medicamentos que têm 4 ou mais substâncias ativas só podem continuar no mercado se a empresa provar com estudos clínicos que essa combinação realmente funciona e é segura. A ideia é evitar misturas que não tragam benefícios reais ou que possam até aumentar o risco para o paciente, como misturar medicamentos sintéticos com fitoterápicos ou vitaminas sem uma base científica sólida. Tami, vamos voltar um pouquinho. O que é, afinal, um medicamento? O medicamento, ele é um produto farmacêutico desenvolvido com uma finalidade bem clara: tratar, prevenir ou diagnosticar doenças. Mas não é só isso, ele precisa ser fabricado com técnica, segurança e dentro de normas bem específicas, porque ele vai atuar diretamente no organismo das pessoas. Sofia, gostaria que você explicasse pra gente como um novo medicamento é classificado aqui no Brasil. Então, para um novo medicamento ser classificado aqui, ele precisa passar por um processo longo e cuidadoso. Começa na fase pré-clínica, que inclui estudos in vitro em animais para verificar a segurança e a eficácia básica. Depois, ele vai para a fase clínica, com testes em humanos. Tudo isso regulado pela Anvisa, que analisa os dados e decide se o produto pode ou não ser liberado para o mercado. Interessante, Sofia. Mas, Gisele, você pode explicar melhor como funcionam essas fases clínicas e pré-clínicas? Claro, na pré-clínica, primeiro são feitos testes em laboratórios e depois em animais. Já na fase clínica, temos 4 etapas. A fase 1 é com um grupo pequeno de voluntários saudáveis. Na fase 2, já são pacientes com a doença, com foco em segurança e eficácia. Fase 3 amplia esse grupo e a fase 4 acontece depois que o medicamento já está no mercado. Aí é quando a gente avalia o comportamento dele a longo prazo e em grandes populações. Muito bom, Gisele. Gabriela, explica pra gente o que a Anvisa pode fazer para evitar que medicamentos com riscos sanitários cheguem à população? Ela atua com base numa legislação
10.360, que exige vários requisitos técnicos, principalmente a comprovação científica de que o medicamento é seguro e eficaz. Nada é liberado sem essa verificação rigorosa. Ah, muito bem. Agora, Tami, quais são os estudos exigidos para registrar um novo medicamento na Anvisa? São exigidos estudos pré-clínicos, que testam o medicamento em animais, e os estudos clínicos, que avaliam em humanos as fases de segurança, a eficácia e comportamento do medicamento no organismo. Também entram estudos farmacocinéticos, que mostram como o corpo absorve, distribui e elimina o medicamento. Muito bom, Tami. E Sofia, você pode nos dizer o que são os estudos de equivalência farmacêutica e bioequivalência? Posso sim. A equivalência farmacêutica verifica em laboratório se dois medicamentos têm a mesma substância ativa, forma, dose e a via de administração. Já a bioequivalência vai além. Ela é feita em seres humanos e mostra se os dois medicamentos têm o mesmo efeito no organismo, ou seja, se o genérico é tão eficaz quanto o original. Isso é muito interessante, Sofia. Mas, Gisele, quem pode realizar esses estudos? Esses estudos só podem ser feitos por laboratórios científicos, pela REBLAS, a Rede Brasileira de Laboratórios Analíticos em Saúde. São eles que garantem que os testes tenham qualidade, precisão e confiabilidade. Muito interessante, não é mesmo? Para fechar esse bloco, Gabriela, explique por que é importante fazer os estudos de equivalência antes dos de bioequivalência. Porque primeiro a gente precisa ter certeza de que a composição do medicamento está correta. A equivalência garante que não haja diferença maior que 5% na quantidade do princípio ativo entre o teste e o referencial. Se essa etapa não for feita antes, o estudo de bioequivalência pode dar resultados distorcidos. Meninas, que papo sensacional! Muito obrigada mesmo pela participação no podcast. Tami, Sofia, Gisele, Gabriela. Vocês trouxeram muita informação de qualidade e ajudaram a deixar esse assunto bem mais claro. Obrigada! E você que nos ouviu até aqui, muito obrigada também. Continue com a gente, porque esse podcast ainda vai trazer muita ciência, saúde e inovação. Lembre-se, antes de um medicamento chegar até você, ele passou por muitos testes, análises e controles rigorosos. Tudo para garantir segurança e qualidade. Até o próximo episódio. Tchau!